E hoje nós estamos trazendo um convidado mais que especial, aí, um super jornalista aqui do nosso entorno, Marcos. Super por você, hein? Oi? O Super super. por minha conta. Pois é, mas eu vou deixar ele se apresentar. Só que antes disso, eu já aviso a vocês que hoje o nosso tema são as pautas do momento, né? Vamos basicamente falar aqui, fazer um noticiário hoje à noite, né, Marcos, nessa live. Vamos bater. E o espaço ele está aberto para dúvidas, críticas, sugestões, o que vocês quiserem aí, nós estamos à disposição e vamos interagir com vocês durante a live inteira. Então, por favor, Marcos, se apresenta para os nossos convidados, ninguém melhor do que você para contar sobre você mesmo. Olha, Lívia, primeiro um prazer estar com o MBL. A gente sempre tem batido um papo no Imparcial. Eu sou jornalista há 15 anos, sou apresentador do programa Imparcial, que é transmitido pela Cidade TV, Cidade FM e uma rede de fanpage simultaneamente. E as nossas pautas sempre giram em torno das principais pautas do momento do Brasil, seja o DF, seja a nível de governo federal ou a nível de governo estadual aqui no estado de Goiás. Não, muito bom. Então, o nosso tema aqui é mais do que pertinente hoje, né? Boa noite para todo mundo que entrou aí. Só fera hoje. Obrigada, Bruno. Bruno sempre puxando a sardinha aí, ó. Nosso outro porta-voz, o Thiago, tá aí na live também acompanhando. Lucas, o pessoal do MBL em peso. Temos até o MBL Acre aqui hoje com a gente. Olha que privilégio. Então, legal. Vamos começar. Eu queria que você me dissesse aí, Marcos, vamos começar de o que nós temos de importante no dia de hoje. Olha, vamos começar com um resumo. O Brasil ele está vivendo praticamente uma crise institucional, né, Lívia? Estamos passando pela pandemia. Hoje o Brasil já está quase chegando a 12 mil mortos. É o 6º país, segundo a Universidade Hopkins, que tem números mais detalhados do que o próprio Ministério da Saúde, muitas vezes. Porém, o Brasil está vivendo momentos difíceis, em 58 a quase 60 dias de pandemia, quase 12 mil mortos. E durante a pandemia, que deveria o governo federal, juntamente com o legislativo, o executivo e o judiciário, juntos trabalharem para combater aí a Covid-19, o novo coronavírus, vive praticamente uma crise institucional, ataques pessoais, ataques nos poderes, ou seja, isso nada cresce ou em nada consolida a nossa república, que já é tão ferida após 2 pedidos de impeachment, 2 pedidos de impedimento e 2 impedimentos de fato. A nossa democracia tão ferida já passa por momentos tão complicados e quem sofre com tudo isso é o brasileiro. São as pessoas mais simples que precisam da ajuda, do socorro do governo. Então o governo federal, Bolsonaro, que foi eleito com uma retórica, eu estou aqui sempre ligado porque casa de jornalistas, estamos em home office, tem cachorro latino, como puder estar escutando, tem ali sempre ligado aqui em alguns telejornais e sempre ligado a notícia para a gente estar sempre informando legal aos nossos telespectadores e ele vai. Mas vamos lá. Então o governo federal ele passa por um momento muito complicado. Jair Messias Bolsonaro foi eleito com a retórica de que queria fazer uma política diferente para o brasileiro, uma política quase impossível de ser feita em um presidencialismo de colisão, porém, Bolsonaro está enfrentando grandes problemas. E um deles é a própria hipocrisia política, na qual ele se depara hoje, infelizmente, com o seu próprio discurso. Ele não sabe o que fazer. Olha, eu preguei durante uma campanha de forma intensa que não ia para o tomar lá da cá, hoje eu preciso realmente negociar com o Congresso. E aí vai, ou seja, então aí parte para o Congresso Nacional, que em vez de debater pautas importantes e priorizar o combate à Covid-19, ao coronavírus, infelizmente tem pautado discussões e debates que muitas vezes não crescem nada o contexto, ou seja, precisamos de um Congresso que realmente priorize suas pautas. E do outro lado tem o Judiciário também, que está fazendo sua parte e que aparenta muitas vezes também estar passando do limite. Porém, o fato é, Lívia, que o Brasil hoje vive, eu acredito, eu falei em uma entrevista nessa semana com o deputado José Nelto, que é líder do Podemos da Câmara,
eu falei para ele o seguinte: eu acredito que o Brasil não está para viver uma crise institucional, está vivendo já uma crise institucional, onde os pilares da democracia estão sendo a cada dia mais detonados, destruídos, e quem vai perder é o brasileiro. Diante disso, Mandetta cai, como você sabe, Mandetta caiu, né? E um gentleman, um cara, em entrevista na CNN, quando perguntaram para ele se ele tinha alguma coisa a falar do Bolsonaro, ele falou: não, o Bolsonaro demitiu, me colocou, ele decide, e aí vai. Achávamos que ia parar por aí, mas aí ele perde um dos superministros, que é o Moro, e aí onde se instala necessariamente, de fato, uma crise institucional, Lívia. Isso é aí onde se instala, porque Moro, na verdade, Bolsonaro é fruto de um vazio que foi deixado pelo impeachment, na qual o MBL da Dilma foi um dos grandes responsáveis, e o Brasil agradece por isso, por ter tirado um governo corrupto. Eu entrevistei o Kim Kataguiri no ano passado, eu fiz uma pergunta para ele que ele se assustou. Falei: Kim, vocês lutaram para derrubar a Dilma, derrubar o governo corrupto, mas vocês não colocaram muita força no governo Temer. Por quê? Porque o Brasil não aguentaria mais um impeachment, ou porque o Brasil aguentaria mais um pouquinho de corrupção? E aí ele respirou e respondeu, claro, inteligentíssimo como ele respondeu de forma ampla, enfática, e respondeu com propriedade. Ou seja, voltando ao nosso termo aqui, o Brasil vive essa crise institucional, Lívia. Isso é preocupante para o Brasil, é preocupante para a República, e principalmente em um momento de pandemia. Você está me ouvindo legal? O som está saindo legal, Lívia? Estou ouvindo ótimo. O pessoal está ouvindo e vendo a gente bem. Dê um feedback, se possível. Aí é que está ótimo. A imagem perfeita, tudo perfeito. Pode continuar. Aí voltando, eu perdi o fio da meada. E o Moro, ele sai do governo, ele não sai apenas como Mandetta, que saiu de uma forma... Porque o Mandetta é um cara mais político. Já o Moro é mais técnico. Então, o Bolsonaro, ele preenche esse vácuo do governo Dilma quando sai. Ou seja, o pessoal estava esperando alguém que viesse com a diferença. Se você conhece bem a história do Brasil, eu sei que você conhece, o Brasil ele sempre vive numa máxima. Ou máxima de extrema esquerda, ou máxima de extrema direita. Tipo, se você não concorda com práticas do governo do Lula, ou da Dilma, ou do Haddad, ou de qualquer líder de expressão do PT, você é contra o Brasil. Se você não concorda com práticas do governo de direita, seja do Bolsonaro ou de outro, você é contra o Brasil. Então essa máxima diz que se não é nosso favor, é contra a nação brasileira. Os brasileiros estão no meu favor, ou seja, a outra parte que não votou a favor do Bolsonaro é contra o Brasil, segundo eles. Ou a grande parte que não votou a favor do Haddad é contra o Brasil. Essa máxima que tem acabado, essa polarização sensacionalista que tem destruído, aí tem, no caso, retardado o crescimento do Brasil a uma lesma com reumatismo. Imagina a lesma sem conseguir andar. Então essa é a verdade hoje da situação do Brasil. Moro sai, joga uma bomba, não sai como Mandetta, sai já realmente... E aí vem essa bomba, porque quem é Moro? Moro é o cara, hoje, juridicamente falando, uma personalidade ímpar no mundo, não só no Brasil. Então, grande parte aí da credibilidade do governo Bolsonaro se deu pela presença do Moro. Você viu que Paulo Guedes foi antes, né? Ou seja, já havia falado, Paulo Guedes era meu posto em Piranga, Paulo Guedes é o cara da economia. Já Moro não, Moro foi uma conquista depois, de muita conversa, de muito bate-papo e muitas promessas. Ou seja, que ele teria aí liberdade para direcionar o seu ministério e a sua pasta. Então, a saída do Moro é praticamente um asteroide, um Armagedon do governo federal, que, no lugar de Bolsonaro saber lidar com isso, o modo impetuoso do presidente, e é importante deixar claro isso, Lívia, porque o presidente Jair Messias Bolsonaro já era assim antes das eleições. É importante frisar. Foi assim. E se você recorda aquela entrevista da Rede TV, que ali perto da Biblioteca Nacional, da Biblioteca da Câmara, perdão, na qual ele fala, você é analfabeto, já foi na biblioteca? Já viu sobre a história do governo militar? Que ele ali debate e ele acaba, de certa forma, incisiva e machista, que ele muitas vezes usa, ele vai e grita com o repórter e fala que é analfabeta. E naquela época muitos aplaudiam, inclusive eu naquela época aplaudia, que cara, esses caras não tem medo de falar e tudo mais, porque eu votei no Bolsonaro. Eu trabalhei para o governo Bolsonaro, acreditei em suas propostas, e muitas vezes eu me arrependo de ter, de certa forma, ter acreditado nesse posicionamento dele como pessoa, que uma coisa é você como pessoa, outra coisa é você como presidente da República. É um chefe de Estado, tem que ter um posicionamento diferente. E é essa posição que eu tenho levado, e tenho nesses dias sido massacrado pela a militância do Bolsonaro,
que não é muito diferente da militância da esquerda. Eu costumo dizer que a militância do Bolsonaro e a militância do PT, a militância do Bolsonaro e a militância do Lula, só muda de cor. E é como se fosse Facebook e Orkut. Só muda isso, não muda muita coisa, não. Eu falo a mesma coisa, né? O mesmo produto em embalagens diferentes, só muda a roupagem. Mas são exatamente a mesma retórica, mesma história, mesma modus operandi, é semelhante. Os ataques, tudo. É um déjà vu, na verdade. Isso, verdade. É um déjà vu. Né? Bom, o Rômulo fez um comentário que era a polarização, essa questão aí do contra ou a favor de direita e esquerda, né? Essa polarização realmente ela atrapalha. O Bruno colocou aqui que o bolsonarista já levantaram a hashtag fora pet. Com certeza. Daqui a pouquinho, essa live, eu não tive tempo para divulgar, mas depois eu vou baixar ela e vou fazer uma live no Facebook. Você vai ver o que realmente a militância sensacionalista ela provoca de ódio, seja de esquerda ou de direita. É importante frisar, que a utopia, ou que a imparcialidade, ela pode até ser uma utopia, mas ela tem que ser buscada incansavelmente. E quando a gente fala em imparcialidade, você tem que definir o lado que você está. Você tem que definir o que você acredita, o que você crê, qual a ideologia que você quer para a sua nação. Isso é bom. O debate político é importante. O que realmente é agravante dessa situação é a polarização, os extremos. Esse extremo que é prejudicial, à República. Ou seja, o MBL lutou por causas importantes. O MBL foi um dos pioneiros, uma das bases para derrubar um governo que estava, de certa forma, doutrinado na corrupção, estava aparelhado na corrupção. Ou seja, e o governo, a militância do Bolsonaro estava nesse meio também. Ou seja, ali surgiu, floresceu o governo do Bolsonaro. Estamos falando de um deputado que ficou 30 anos no governo federal e que não passou uma lei no Congresso. Ou seja, as pautas do Bolsonaro sempre foram dentro do centrão. Quem conhece a história do Bolsonaro, quem acompanhou como acompanhou dentro do Congresso, sabe que as pautas principais do Bolsonaro sempre foi centrão. É por isso que essa pregação dele, esse discurso, ideológico dele de contra o tomar da cá, não ia dar certo, porque ele veio desse meio. Então, ou seja, infelizmente é isso. Então, aí, hoje o MBL é um dos que é perseguido por realmente levantar pautas de acordo com o Brasil. Ou seja, eu não sou fechadaço com o Bolsonaro, eu não sou fechadaço com o MBL, eu não sou fechadaço com o Lula, eu sou fechadaço com o Brasil. Eu quero o melhor do Brasil. Então, ou seja, se eu tenho o Bolsonaro como meu funcionário, eu não tenho o Bolsonaro como meu dono. Então, eu votei no Bolsonaro, fiz militância para ele, mas ele é meu funcionário. E eu não concordo com muitas coisas que a gente está fazendo agora no governo. E não tenho nenhum contato com a esquerda. Eu não concordo porque sou eleitor, e mais porque sou jornalista, e tenho visto como ele tem tratado o jornalista no Brasil, o jornalismo no Brasil. Então, isso é realmente repugnante para um chefe de Estado. A pessoa dele é uma coisa, ele pode ser o que ele quiser, mas como chefe de Estado, ele tem que ter uma postura de chefe de Estado. E a postura dele não tem sido de chefe de Estado. É difícil. Eu sempre levantei essa bandeira, né? Apesar, eu não votei no Bolsonaro de forma nenhuma, e não votei exatamente por esse motivo, pelo caráter que ele tem. Eu não comprei a ideia dos projetos, porque escrever e dizer coisas são muito fáceis. Eu sou uma pessoa muito de exemplo. E eu me pautei pelo exemplo de vida que ele tem, que ia contra o que ele estava pregando por meio de projetos de soluções para o Brasil. Eu acredito que tinham outros candidatos, e aí o pessoal vem com aquela retórica, mas e o PT? Caramba, nós tínhamos, sei lá, 8, 9, 10 candidatos em primeiro turno, daria para tirar tanto o Bolsonaro quanto o Haddad da jogada. É bem essa, não seria desculpa. Mas é um raciocínio, eu acho, que para estudiosos políticos, para cientistas políticos e para o público em geral que passou a acompanhar muito a política, ele vem fazendo cada vez mais. A gente saiu aí de um extremo, vamos tirar a corrupção, né? Vamos renovar o Brasil. E agora, com esses novos escândalos do governo aí acontecendo, parece que se começou a pensar que não basta só mudar, né? Para mudar, para fazer essa mudança tem que se analisar outras coisas, vai além disso, né?
e começa a se ver que comportamento é uma delas, né? Cumprimento de projetos, de promessas, de ideais é outra questão. Acredito que a gente tem evoluído bastante, né, com essa globalização de informações, com pessoas mais informadas, com acessos. A gente está caminhando. Mudar aí essa questão, tirar o que se tornou uma quadrilha do poder, foi fantástico. Em que pese eu, na minha opinião pessoal, de uma forma, a gente trocou 6 por meia dúzia, basicamente isso, né? Mas acredito que a gente tem evoluído nessa questão de análise, né? Análise de informações, análise de dados, para se fazer um juízo de valor. Temos aqui várias participações aqui. Tem um pessoal perguntando que eu passo o cabelo. Cara, nem cabelo tem, cara. Os bolsominions não sabem o que querem? Não sabem. Se Bolsonaro disser, olha, o céu é azul, todo mundo, o céu é azul. Não é azul, não, é rosa. Opa, não, é rosa, foi mal, é rosa. É bem assim que funciona mesmo, o extremismo. Qual o outro? Essa da informação é importante, Lívia, porque a gente... Ó, galera, olha vocês, uma galera informatizada, uma galera que tem realmente buscado informação, um pessoal politizado, isso é importante. Só que o extremo, ele não é politizado, ele é ideológico. É onde é o problema, ou seja, ele tem uma ideologia e defende aquilo, ou seja, Lula tem razão. Essa hashtag não é de agora. Bolsonaro tem razão, não importa se ele está negociando princípios na qual ele levantou em sua campanha, não importa se está negociando princípios ou tem algum problema de caráter pessoal, o cara tem razão em ponto final. Porque, ou seja, é aquela questão do ego, do egocentrismo, eu não posso voltar atrás do que eu falei. Então, mas é importante que o pessoal estudasse, que eles entendessem que o Bolsonaro ele é apenas um funcionário público. Ou seja, quando eu falo isso, o pessoal fica revoltado. O Bolsonaro, eu quero repetir para vocês assistindo essa live, Jair Messias Bolsonaro é um funcionário público, que ele foi colocado para 4 anos de gestão. E se não der certo, nós temos que demiti-lo. É simples assim. E colocar outro no seu lugar. É isso. Eu acho que o brasileiro deveria receber seus vereadores, agora que é pleito municipal, receber os prefeitáveis com entrevista de emprego. Perguntar, ou seja, o que faz um vereador? O que faz um prefeito? Por que o senhor quer ser prefeito? Por que o senhor quer vereador? Ou seja, porque eles serão nossos funcionários. Então, o Brasil tem que mudar essa cultura de achar que os políticos estão exercendo um patriarcado, como eu posso dizer, um patriarcado político, de serem donos. Não é isso. Temos que entender que eles são nossos funcionários, estão ali para cumprir a Constituição, para zelar por ela, e nós estamos pagando o seu salário. Quando o Brasil entende isso, é simples, pode ser uma retórica até insignificante para muitos, mas esse simples ponto. Quando entendemos isso, então não é eles que estão sobre nós, tem responsabilidade diferente da nossa, só que são os nossos funcionários. Então eu acredito que essa galera tem que se politizar bastante, tem que estudar bastante. E é importante também, Lívia, a gente não cai no sensacionalismo. Existem pontos importantes e positivos no governo Bolsonaro, não só por causa dele, por causa do grupo de ministros dele. Porque ele escolheu bem um grupo de ministros, uma boa parte dos seus ministros. Então, o time dele, alguns estão fazendo até alguns gols de placa, e outros tomando bola fora. Mas se fosse só por ele ali, infelizmente, seria um total fracasso. O importante é que Bolsonaro, é importante frisar para todos que estão assistindo essa live, seja apoiadores ou não, Bolsonaro negligenciou um dos seus principais discursos, que era lutar contra a política do toma lá da cá. Hoje já está quase chegando a 100 bi de negociação com o Centrão. Ou seja, e é importante diferenciar a negociação de tomar da cá com emendas parlamentares. São duas coisas diferentes. Emendas parlamentares é algo constitucional. Negociação com o Centrão é até legal, mas é imoral. Ou seja, e é isso que ele pregou em sua campanha, que não ia praticar, Lívia. Ele falou que não ia praticar várias vezes. Eu estive em trio com ele, eu vi de perto. Ele falou que não ia praticar o toma da cá, que não ia delegar cargos para o Centrão, seja para quem fosse, e hoje ele está trazendo para a base vários nomes conhecidos da Lava Jato, nomes conhecidos como o próprio Roberto Jefferson.
que seja da ânsia de vômito ouvir aquele cara falar sobre corrupção. Um cara que é rei, que praticamente domina o tabuleiro de corrupção no Brasil há anos, conhecido. Então, ou seja, isso é importante frisar. O problema é que a militância não vê isso. Mas é importante frisar isso. Bolsonaro tem voltado ao tomar da cá. Eu acho que ele nunca saiu de lá, na verdade. Porque o Centrão é a casa do Bolsonaro, sempre foi. Teve do PTB, teve do PT. E aí vai e pode voltar para o PTB também nesse ano, viu? Muita surpresa pode vir aí. Será? Não é possível não. que querida é tanto assim, não. Alberto Jefferson é muito próprio agora. O Bruno Bernardes colocou aqui, ó, muito dificilmente o Bolsonaro faria diferente do que ele é. Ele disse o que muitos brasileiros queriam ouvir. É minha opinião também, Bruno. Fazendo uma análise comportamental do ser humano, que é o Bolsonaro, ele tinha aí, na política, 30 anos de história para ser analisado. Um currículo de 30 anos para ser analisado que não tinha nada a ver com as promessas de campanha dele. Ele simplesmente criou uma triangulação entre segurança pública, economia e ali desculpe aí, mas os valores dos conservadores de direita, né? Triangulou isso e jogou como pauta e planejamento de governo, sem nunca ter vivido e nem empregado isso, e vendeu essa ideia num momento de muita fragilidade do país e se esqueceu todo o resto, todos os outros cenários, e se agarrou a essa tábua de salvação, que não passava de papel, né, a princípio. E estamos onde estamos hoje, né? Em que pese ele, ao meu ver, né, na minha opinião pessoal, de todos os governos que eu acompanhei nesses 35 anos de vida que eu tenho, ele nomeou o governo... Não parece, eu tenho 38, 39, você não parece. Vamos dar receita aí, por favor. 36 esse ano, 35. Sou aqui de 84. Ele nomeou, de fato, o governo mais técnico que eu conheci. Em termos de ministérios, mais técnico que eu conheci. Estava funcionando bem até onde não foi contra os interesses pessoais dele, né? Que quando passou algumas decisões ou algumas visibilidades de pessoas ofuscarem o seu brilho pessoal e de sua família, a coisa desandou. Foi bem isso, e aí a gente viu que a autonomia ali, de fato, ela não existia. Ela só existia enquanto não estava atrapalhando os planos dele, né? Os planos aí enquanto família, né? Enquanto clã. Que ele colocou no governo nesses últimos 30 anos aí, né? 28, né? 28, 30 anos para arredondar de governo. Mas é exatamente isso. Eu acho que fica aí eu acho que tudo na vida, a gente usa isso muito na nossa vida profissional. Nós somos analisados pelos nossos currículos, né? Todos nós. E eu costumo brincar... tive aí uma vida muito fracassada no âmbito amoroso e em algumas análises e terapias, minha terapeuta sugeriu que eu levasse esse campo da minha vida como eu levo o meu campo profissional, analisando o currículo das pessoas com quem eu fosse me relacionar, porque o currículo não mente. O currículo diz de onde você veio, quem você é, qual é o seu comportamento. E eu acho que nós podemos fazer isso na política também, né? Principalmente esses velhos políticos que estão aí há 10, 20, 30 anos aí, entre um cargo e outro, sempre na vida política, eles têm uma história para contar, né? E essa história, ela não muda do dia para a noite, principalmente nessa história de que o discurso casa exatamente quando a gente está querendo ouvir ele. Então, a gente tem como analisar. Tirando essas novas apostas, é claro, né, de pessoas novas que a gente não sabe, que é aquele voto de protesto, mesmo não conheço a pessoa, eu não quero e vou colocar alguém que não tem história ainda, e aí, mas essa pessoa ainda é um livro em branco, né? Ela tem toda a possibilidade de construir uma história, se vai ser boa ou ruim, aí é outros 500, né? Mas fica aí, vamos analisar currículos para tudo, né?
Acho que algo interessante, ó. Foi essa pergunta. Qual shampoo que você passa no cabelo? Pois é. Ai, gente. Cara, é importante frisar o que você falou no início da sua fala. Ele começou bem, ele reuniu o seu time de governo e estava até indo bem, ou seja, até os seus 10 primeiros meses de governo, estava até indo bem porque estava deixando os seus ministros articularem com o Congresso. Aí um tal porém. Quando chega aos 16 meses de governo agora, Bolsonaro ele perde totalmente a governabilidade, porque no lugar de deixar os ministros dele, o próprio Paulo Guedes, o próprio Sérgio Moro, os próprios ministros da educação que caíram, ter uma articulação com o Congresso, conversar por perto ali, não, ele simplesmente foi partir para o ataque, né? Para o contra-ataque. Ou seja, a posição dele, às vezes eu vejo no presidente que ele não entendeu ainda a posição que ele está. Ele acha que ainda é aquele cara da Câmara Federal. Pelo fato da marcha dele para o Supremo. Ele não entende os ritos de uma democracia. Ele sai do Palácio do Planalto, ele vai andando para o Congresso Nacional. Isso pode parecer dentro de uma linguagem humanizada, dentro de uma vertente o cara não popular, né, populacional, não, cara legal, ele não, mas isso quebra um rito e mostra que ele não entende, porque isso incomoda muitos. Porque existe um rito presidencial. O presidente não pode sair do Palácio do Planalto, chegar no STF e entrar de qualquer forma. Não, existe para receber o presidente, assim como também no Congresso Nacional. Então, esses pequenos detalhes mostram que o Bolsonaro ele não está nem aí, para não falar outra palavra que é muito usada, com os ritos de uma democracia como a nossa, que é nova, volto a repetir, já teve 2 impeachments, passou pelo governo militar, então é um problema sério. Então, ou seja, é uma república ferida, Lívia. Então, ou seja, ele levanta o seu time de ministro, o time começa a andar, começa a caminhar, vai dando certo, só que aí começa a entrar dentro dos seus interesses pessoais, principalmente aí na pasta da justiça, né? Onde tem alguns seus filhos sendo investigados em primeira instância, segunda instância, e ele pede aí para mudar o delegado da Polícia Federal. Inclusive, eu estou até com a notícia aqui da CNN que realmente amanhã vai ser divulgado o depoimento, o vídeo da reunião com o Bolsonaro. Parece que o Celso autorizou, viu? E o Valeixo, hoje em seu depoimento, chega a citar que Bolsonaro que não pediu demissão. Bolsonaro demitiu por telefone. E ele chegou a dizer que Bolsonaro disse para ele que não tinha nada contra ele, mas queria alguém que tivesse ali uma maior proximidade com o presidente da República. Aí a gente pergunta por que disso? Igual o Moro falou, não é quem está mudando, é o para quem está mudando o ministro da Justiça. Então isso é muito importante, o Brasil precisa abrir os olhos. Você que é eleitor do Bolsonaro, como eu sou eleitor do Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, então quem está falando aqui é alguém que votou no Bolsonaro. Então você que votou no Bolsonaro, como eu votei no Bolsonaro, é preciso você se politizar, analise as pautas, pegue o discurso do Bolsonaro de 2018, pegue o discurso do Bolsonaro de 2017, já na pré-campanha presidencial, comece a pegar esse discurso, analise, estude esse discurso e agora compare com as ações que está tendo. Certo? Então você vai começar a ver que existe algumas coisas que não estão dando certo, não está batendo nesse xadrez. É verdade. O Thiago aqui colocou, olha, Bolsonaro teve um importante papel, muitas pessoas concordaram com ele, romper com o PT, mas agora das mostras que não tem nada mais para entregar. Ele mostra, né, que não tem mais nada para entregar. Felizmente. Espero que, exemplo, que agora, que eu acho que os próximos a cair, eu acho muito difícil o Paulo Guedes ficar, aí no máximo ele fica em 10 meses, acredito eu, que não fica muito tempo. E também eu acredito que a Regina Duarte ela não fica muito tempo também, pela pressão que ela está recebendo da parte artística. Então, ou seja, Bolsonaro está igual o Big Brother, caiu em cada semana, cara. O negócio está ficando forte do governo Bolsonaro. Estou preocupado porque eu torço para que dê certo. Eu torço para que dê certo, Lívia. Eu torço que o governo cresça, que dê certo, que o Brasil cresça, mas ele não está deixando o Brasil crescer. Ele não está deixando, ou seja, os ministros que querem trabalhar, o Taixa hoje está indignado, porque o cara toma uma decisão e ele fica sabendo em coletiva. Então não dá para entender, ou seja, se quer governar sozinho, governa sozinho, cara. Mas ele tem um grupo de ministros que tem que respeitar, e são pessoas técnicas, como o Mandetta era, como o Moro era, e como vários outros eram. Infelizmente é essa. O pessoal do Bolsonaro aqui está indignado já na live, entendeu? Fica tranquilo, gente, relaxa, eu sou do bem, entendeu? Tá de boa, só que eu não vou deixar de emitir minha opinião, meu voto não tirou meu senso crítico.
E vamos continuar batendo nessa tecla. É verdade, ó. O Lobo Sensato está nos perguntando aqui, ó, o que vocês acham do lockdown? Boa. Lockdown que alguns estados já estão aderindo, inclusive o estado de Goiás para aderir, viu? O estado de Goiás que ele começou a ser uma das referências em distanciamento social, em combate à Covid-19, né, nas quarentenas, e tinha reduzido bastante, e agora, o novo ranking que saiu agora, foi divulgado, nova pesquisa, é o último estado em cumprir medidas da OMS, isolamento social e medidas contra a Covid-19. Então, o governador Ronaldo Caiado, hoje, em entrevista à Globo News, ele chegou a citar que pode tomar algumas medidas, não em termos geral do estado de Goiás, mas em termos de alguns municípios, somente no entorno, nós estamos aqui, agora de Aguazinha de Goiás, cidade que está com quase 40 casos confirmados, um óbito, e que tem um hospital de campo meio que está parado, que segundo o governo de Goiás, segundo o governador Ronaldo Caiado, hoje ele citou que é por causa da burocracia do governo federal, e de certa forma atribuiu isso ao governo Bolsonaro. Lockdown, o que eu acho do lockdown? Eu acho uma medida muito brusca, que ela não tem aparato nem jurídico ainda, constitucional, então é preciso analisar bem isso, porque uma das coisas que o Bolsonaro tem pregado bastante e tem lutado é para que seja visto de uma forma ampla saúde e economia, e eu vejo isso, não que a economia seja mais importante que a saúde, mas eu acho que tem que ser feito um plano. Antes que o pessoal da direita ou da esquerda me crucifiquem, é importante frisar que está perdido o governo em termos de... E também o Congresso está perdido, o STF está perdido em termos de planejamento, Lívia, planejamento. Ou seja, de um lado eu vejo governadores tomando as próprias atitudes. Vamos fechar, vamos colocar todo mundo em casa. E do outro lado eu vejo o governo federal, o Jair Messias Bolsonaro, tipo, não, é importante que todo mundo se contamine logo, que tenha um efeito gado, porque 70% vai se contaminar mesmo e a economia volte. Então vejo isso, os extremos, mais uma vez os extremos, e aí fica sem ação. Acredito que tinha que ter uma reunião extraordinária, um conceito, um planejamento do governo federal, juntamente com o legislativo, juntamente com o judiciário, para traçar metas para o combate à Covid-19. Ou seja, sabemos que o Brasil é um país continental. O Manaus tem uma cultura diferente, o vírus se comporta de maneira diferente, como o Rio Grande do Sul também, mas tem que haver uma meta, um planejamento. Nós temos uma guerra, Lívia. Uma guerra onde cada estado quer agir de maneira diferente, um país dividido não vai ficar de pé. Então é importante, o lockdown pode se fazer necessário, acredito que não tem ainda nenhum um aparato judicial, eu acho que na Constituição nem existe isso, eu acho que isso é algo extremo, acredito que pode ter outras formas, mas para que tenha outras formas é preciso a população se conscientizar. E a população não tem se conscientizado em alguns casos. Aqui mesmo em torno, algumas reportagens que eu fiz, algumas externas que eu vi, o pessoal, a maioria não está nem aí, anda sem máscara e se abraça, e é churrasco, e é jogo de futebol, e aí vai. Então, se não há consciência, ou seja, às vezes o Estado vai ter que agir da forma mais enérgica. Então, minha opinião particularmente, era que não houvesse lockdown, mas se está havendo é por causa que a população não está respeitando algumas medidas simples, como usar máscara, como manter o distanciamento numa conversa, coisas simples. Ou seja, é importante, Lívia, citar que a contaminação do vírus não está em uma aglomeração, está entre as gotículas. Ou seja, se você tiver de máscara, se você tiver com álcool gel, manter um distanciamento ali de 1,5 metro, que é algo difícil demais para o brasileiro, é mais fácil, se manter essa distância, pode ter uma conversa, um bate-papo, mas infelizmente o brasileiro quer se abraçar e não está nem aí, e estamos chegando a 12 mil mortos. Eu acho que antes de terminar essa live é capaz de ter outro boletim informando 12 mil mortos, e continuamos ainda naquela retórica do e daí, se vai morrer mais gente. Agora exatamente com 11.519 mortes, né, e 168.331 contaminados confirmados. O último boletim. Acredito que Lívia, o governo não tomar medidas como lockdown, é necessário a população se conscientizar. Se a população não se conscientizar,
continuar andando nos ônibus lotados, com máscara, etc., sem máscara e aí vai, continuar com o churrasco no final de semana. Teve deputado federal, e eu vou falar isso na sexta-feira no Imparcial, teve deputado federal fazendo churrasco no Dia das Mães, e fazendo live de churrasco. Então, isso é inadmissível. Então, ou seja, é importante, a população não quer que seja tomada medidas drásticas, então vamos, gente, vamos se educar, vamos respeitar, vamos tentar, porque vai passar essa fase. Eu quero levar meu filho no parquinho para brincar, entendeu? Vai passar essa fase, Lívia, vai passar. Mas quando? Com as nossas ações, com a nossa luta junto. O grande problema é que até nisso a gente entra nesse entrave, né? Nós temos aí 3 poderes independentes e harmônicos entre si, né? Que deveriam ser algo uno quando se trata da gestão do país, mas, pelo contrário, nós vemos aí em todas as esferas, de todos os poderes e em todos os níveis, seja ele federal, municipal ou estadual, é uma guerra de egos e poderes para ver quem toma. Parecendo que eu quero ser a pessoa que, né, tomou as decisões mais... Enfim, né? E isso não vai levar a gente a lugar nenhum. E eu acho difícil uma população se conscientizar quando o exemplo não vem de cima, sabe? Apesar de exatamente o que eu falei ali atrás, a gente fica muito na palavra, a gente fala muito sobre, mas a gente segue exemplo. Isso é natural, é só você olhar ali uma estrutura familiar. As palavras motivam, os exemplos arrastam, né, Lívia? Exatamente. Então, se você tem... E esse exemplo, ele tem que vir de cima para baixo, não de baixo para cima. A base, ela vai seguir ali aquela pirâmide, né? Ela vai seguir os trâmites ali. E quando você tem um governo que tem esse comportamento irresponsável e infantilizado de uma situação séria, né, que mundialmente é falada que é séria, a população se perde. Ela não tem maturidade nem instrução suficiente para tomar essa decisão. Dia das Mães, ou seja, Congresso Nacional baixa pela metade a bandeira do Brasil, ou seja, luto oficial. STF é a mesma coisa, correto? Correto. Governo federal, nada. No lugar do Bolsonaro fazer uma nota, alguma coisa em relação aos 10 mil mortos, ele sai de jet ski bater papo no lado Paranoá. Então, ou seja, algumas coisas... mas ele tá de folga. Cara, não é questão dele sair de jet ski, de andar de jatinho, ele faz o que ele quiser. Mas ele não retirou a bandeira, né? Quando ele justamente a questão do momento, cara. É senso, é questão do momento. Não é que ele pode andar de jumento, de jet ski, de avião, o que ele quiser. É a questão do momento. Era 10 mil mortos, Dia das Mães, mães enterrando filhos sem poder ver os filhos. Filhos enterrando mães sem poder ver as mães, o caixão fechado. O cara vai bater um papo e conversar com o pessoal, sequer fala da situação. Hoje, que ele, acho que depois de estar pressionado, ele vai lá e lamenta as 10 mil mortes. Então, mas é um governo, e daí? Foi o que eu perguntei nessa semana. E daí se morreu? E daí se jornalista é atacado? E daí, cara, tem que mudar. É um cara diferenciado? É diferente, tem seus problemas, suas dificuldades, mas tem que parar, tem que se policiar. Tem que se policiar. Ele é um chefe de Estado, ele não é mais o garotão do Congresso. Agora, é complicado. É realmente complicado e precisamos que haja um amadurecimento, é a palavra. Um amadurecimento do governo Bolsonaro. Do presidente Bolsonaro em relação às suas manifestações públicas, porque isso arrasta. Ou seja, mesmo ele falando bobagem, arrasta, Lívia. Pessoas acreditam nisso. Olha, o Trump teve gente nessa semana tomando água sanitária nos Estados Unidos. Você ficou sabendo disso? Gente tomando água sanitária. Exatamente. O cara falando bobagem, ele acha que está brincando. Ele falou do churrasco no domingo. Aí não estava brincando fake news. Que ele tem condições, ele não pode, ele não tem esse privilégio. Ele, como presidente da República, ele não tem privilégio. Aí, Messias Bolsonaro, o senhor não tem o privilégio de fazer fake news. O senhor não tem privilégio de ser presidente da República, não é meu funcionário. Eu não coloquei o senhor aí para o senhor fazer fake news de churrasco. Eu coloquei o senhor aí para o senhor exercer um governo, gestão de um Estado, gerir um Estado. Então, é simples assim. Ou seja, é o que
de certa forma, gera em nós a indignação. São 11 mil mortos, está chegando a 12 mil mortos. Daqui um momento vai chegar aqui, espero que não chegue, vai chegar a 30 mil mortos, segundo alguns estudos de algumas universidades americanas. Se chegar a 30 mil mortos, 40, 50 mil mortos, vão achar que é mentira, que o cara tem pedra no caixão, vai continuar usando o gabinete do ódio. Então, cara, é simplesmente revoltante. Acho que tem que manter o foco. O governo Bolsonaro estava em um crescimento, mudando algumas coisas, deixando os ministros trabalhar, e agora ele foi para o embate pessoal, e isso tem prejudicado bastante a nossa democracia, a nossa república tão ferida. É simplesmente revoltante. Revoltante. O Bruno colocou aqui, uma boa parte dos brasileiros não sabem votar. Qual sua análise para as próximas eleições? Você já tem, Marcos, aí uma análise prévia para as próximas eleições? Cara, eu acho que mais uma vez Bolsonaro vem para as eleições, algo que ele falou que não viria, algo que foi discurso da Marina, foi discurso do Temer, foi discurso da Dilma, de reeleição, e é bom você que é brasileiro, que está assistindo essa live, você que se diz patriota, esse discurso que não vai ter reeleição, que não vai vir, isso é balela. Todos disseram isso, todos, nesses últimos 30 anos. Se eu for eleito, não vem para reeleição, e vem para reeleição. Ou seja, Bolsonaro chegou a falar que só sai em 2027. Então, ou seja, Bolsonaro vai vir novamente, né? Aí nós temos aí algum candidato que vem da esquerda, já estão se, de certa forma, se organizando, ou pode ser que seja o Haddad novamente, pode ser que seja o Ciro, ou provavelmente seja o Ciro Gomes, que venha aí pela esquerda, juntamente pela esquerda, tem o Amoedo, que pode vir novamente, e aí vai. Acredito que pode ser que venha o Dória, né, a presidência da República, Caiado também desponta, que pode vir também, aí como pelo Democratas, e aí vai. Então, ou seja, o cenário é esse aí, os atores estão aí, o cenário é esse, não tem muita mudança, Lívia, nós estamos numa república que está viciada. É importante jogar um balde de água fria na galera para eles entenderem, eles têm que escolher bem seus políticos, analisar suas propostas, analisar seus projetos, sua vida pública, até sua vida social e familiar, como o cara anda, como o cara faz, analisar tudo isso. Porque os caras são esses aí. Ou você acha que vai surgir quem? Não, esses caras são esses aí. O cara que está hoje na presidência da República, o presidente Jair Messias Bolsonaro, é um cara com 30 anos de Congresso Nacional. 30 anos de Congresso, volto a repetir, que isso deixa a galera nervosa. 30 anos de Congresso Nacional e não passou uma lei no Congresso Nacional. As suas principais pautas foram pautas ali do Centrão. Então é importante frisar isso. Então os próximos nomes estão aí. Estão aí, a não ser que surja alguém do nada, entendeu? E que eu acho que é dificilmente acontecer. Mas esses nomes aí. Agora, se você perguntar quem eu vou votar, aí é muita coisa, muita água vai passar por essa ponte. Só tem uma coisa. Eu não caio mais nessa, Lívia. Eu não caio mais nessa de militância ideológica. Não caio mais. Agora eu vou analisar o cara, vou fazer uma entrevista de emprego com ele. Se eu ver se o currículo é legal, a gente dá emprego para ele de 4 anos. Se não, fazer o quê? Passa a bola para outro. Essa é a ideia. É bem por aí mesmo. Não dá para ter um cenário agora, até porque a gente está num cenário de crise política, né? A gente não sabe como ela vai se desenrolar ainda, né? Disseram em off nos corredores do Congresso que até o PROS pode lançar o Collor de Mello novamente, é capaz de ser eleito. Só você ter noção. É capaz de ser eleito. Pois é, então, é o que eu tô falando. Os personagens são os mesmos. São os mesmos personagens. Nele novamente, mesmo com impeachment, mesmo com toda a história, ele é senador hoje, assim como bem votado em Brasília, né? e vários outros aí, né? Tem esses problemas, né? Esses probleminhas de corrupção, pequenos probleminhas de corrupção, né? Mas, e voltam. O Bolsonaro tem razão, e o Collor tem razão, o Lula tem razão, e todo mundo tem razão, e quem sofre é o povo brasileiro. É verdade. Jardiel colocou aqui, o que vocês acham que acontecerá com esses eleitores bolsonaristas? Talvez continue na cegueira política ou a maioria irá reconhecer os erros? Olha, eu acho que uma grande maioria vai continuar na cegueira política por causa da militância ideológica, por causa da polarização, do sensacionalismo político. Infelizmente, o pessoal não lê, o brasileiro dificilmente lê. O brasileiro não gosta de assistir documentário, o brasileiro não gosta de ir na biblioteca, o brasileiro não gosta de ler, não gosta de estudar, o brasileiro gosta de discursos sensacionalistas.
O Bolsonaro foi eleito por causa de quê? Do vácuo que foi deixado no Congresso, na política brasileira, por alguém que precisaria de um discurso de extrema-direita. E ele chegou ali com aquele discurso na hora certa. Na hora certa. Então, ou seja, o brasileiro gosta de alguém que fala o que ele gosta de ouvir. Simples assim. Ele não quer saber a história do cara, como o cara é no Congresso, e aí etc, e vai. Ele é o salvador da pátria, é o discurso do patriarcado. Salvo da pátria, eu tenho que ter um pai, eu tenho que ter um dono político, eu sou dependente disso, isso vem desde os indígenas. Então, ou seja, essa cultura tem que ser arrancada do Brasil. O brasileiro tem que entender que presidente da República não é pai, presidente da República não é seu pai, presidente da República não é seu líder religioso, presidente da República não é seu pastor, não é seu padre, não é seu mentor, presidente da República é o seu funcionário. O seu deputado é o seu funcionário, entenda isso. Agora, se você ficar olhando esses caras como pastores, bispos, líderes, mentores, intergalácticos e salvadores da pátria, não vê na escravidão política, ideológica, sociológica e tudo que é lógica vai ter. Infelizmente é isso, Lívia. Infelizmente é isso. Ou seja, enquanto não acabar com essa cultura do patriarcado político, essa cultura da mentoria religiosa no Brasil, ou seja, enquanto não acabar com isso, enquanto não separar política de religião, enquanto não separar isso direitinho, não estou falando que é impossível separar política de religião, porque Jesus era o cara mais político de todos os tempos. Eu estou falando do contexto, de entender que ele está ali para uma função, entender que o Bolsonaro está ali para uma função, que é presidir o Brasil, que é gerenciar o Brasil. Ponto final. Se não deu certo, tem que sair. Agora, hashtag Bolsonaro tem razão, hashtag fechadaço com o Bolsonaro. Eu elegi Bolsonaro, ganhei voto do Bolsonaro, subi em trio Bolsonaro, vesti camisa verde e amarela Bolsonaro, passei tinta na cara do Bolsonaro, saí gritando igual um doido, igual vocês estão fazendo aí. Mito, 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 mito. Fiz igualzinho vocês estão fazendo aí. Mas na hora que eu vi que o discurso dele começou a mudar, que as ações dele começaram a mudar, eu falei, opa, nesse barco não dá não. Vamos pro confronto. Vamos para o confronto, vamos para o confronto. Então, essa é a realidade. Quando o Brasil não sair dessa linha de dependência política, ao ponto de tem gente brigando com familiares, saindo de casa por causa disso. Enquanto não mudar isso, irmão, Bolsonaro é o meu funcionário. Para você que está aí, tem muita gente xingando uns aos outros aí nessa live. Bolsonaro é o meu funcionário. Assim como o Kim Kataguiri é o meu funcionário. Assim como Arthur Duval é o meu funcionário. Assim como qualquer congressista é o meu funcionário, são os meus funcionários. Se não der certo, vou colocar outro no lugar. É simples assim. E vou fazer isso sem choradeira nenhuma, sem mimimi nenhuma. Não deu certo, não está governando o Brasil direito, vai sair, ponto final. É meu funcionário. E ponto final. É assim que eu vejo, Lívia. É assim que eu vejo, sem nenhum remorso. A Bela Araújo colocou aqui, ó, exatamente, todos nós quebramos a cara com esse Bolsonaro, meu funcionário. É verdade, gente, o problema não é errar, é não admitir o erro e não tentar consertá-lo. A gente está na vida, não só na vida política, mas na vida como um todo, exatamente para acertos e erros. Ninguém vai acertar sempre, né? Mas ficar nessa eu tomei uma atitude, eu não posso voltar atrás, eu não posso corrigir, eu não posso me consertar, eu não posso admitir o meu erro, por favor, né? Exatamente. Quero frisar, Lívia, depois vamos falar que eu estou interrompendo mulher aqui, vamos aquela coisa toda, né? Porque é igual o Bolsonaro na semana passada. Quando estava lá a Carla Zambelli e a Bia Kicis, aí não pode interromper, não. O jornalista não pode perguntar, não. Mas na hora que, como você disse, que é um jornalista da Folha vai perguntar uma coisa para ele, manda calar a boca. Então, desculpa te interromper, tá? Não tô querendo ser... Mas é isso mesmo. Aqui a gente pode tudo. Você vê, o cara falou, Bolsonaro é meu líder. É o que eu espero, que ele lidere. Simples assim, eu espero que ele tome um posicionamento de líder. Eu espero que o presidente na qual eu votei, coloquei 17 na urna lá, se você for no meu fanpage agora, Marcos Imparcial, você erra um monte e não exclui nenhum. Tá tudo lá. Vídeo eu indo pra urna com bandeira do Brasil. Eu não tenho vergonha das minhas ações. Elas me forjaram o que eu sou hoje. Você entendeu, Lívia? O que eu tenho lutado é para que o governo Bolsonaro mude de direção. Ainda dá tempo de mudar de direção e voltar e cumprir o que ele prometeu, na campanha. E ponto final. O projeto e detalhe, tem alguns perguntando que sou candidato. Não sou candidato a nada, nem vou ser candidato a nada. Eu sou apenas um jornalista com 20 anos de profissão, pai de família, eleitor que votou no Bolsonaro. Aí o pessoal chora.
Votei no Bolsonaro, estou falando que o mesmo está com hipocrisia política, está infelizmente, está negando o que ele enfatizou, está andando da contramão do que ele pregou, está negociando quase 90 bi com o Centrão. Bolsonaro está entregando cargos ao Centrão, ao que ele pregou contra. Bolsonaro está entregando cargos ao Centrão. Esse vai ser o meu embate, o meu debate, até ele voltar. No dia que ele retornar, eu falo, pô, o cara mudou de ação. Estou aqui para reconhecer, pô. É assim que funciona. Então, infelizmente, essa é a polarização política do Brasil. O pessoal tudo nervoso aqui, ó. Esse é fã do MBL. Não sou fã, cara, em algumas ações sou fã do MBL, os caras foram lá, brigaram pelos centavos de São Paulo, entendeu? Foram lá pra rua, e estavam 90% dos eleitores do Bolsonaro, saúde essa galera, estão lá, gosto, também sou fã do... Deixa eu ver aqui os comentários. Posso responder alguns aqui? Posso responder alguns aqui? Bom. Deixa só, vai olhando aí, que eu só quero esse rapaz aqui, quer que a gente fale o nome dele, Lima Guerreiro Tricolor. Querido, olha só, você não tem coragem nem de colocar sua fotinha, nem seu nome numa rede social pública para aparecer, dar carinha para bater. Por favor, né? Deve ser robô, cara. Deve ser robô. O pessoal nunca pediu informações de inquéritos de ex-diretor. Cara, eu espero que não. Eu espero que nunca tinha pedido, o mito é ladrão. Cara, eu espero que não, mas se for, vai ter que ser preso. Olha só, fala meu nome, carequinha. Já, né? Pelo menos ele. Vamos lá. Esse é até agora. Sim, eu tô falando dos caras que eu tô falando, né? Valeu pelo engajamento. Cara, infelizmente é isso aí. Vão comentando. Quanto mais vocês comentarem, mais a live vai crescer. Legal, é isso aí. Comenta bastante. Cara, eu entrevistei, você vê como é que as coisas, ó. Depois que eu comecei, quando eu entrevistei a base do Bolsonaro toda, no 2018, 2019, entrevistei o pessoal da MBL, entrevistei esquerda. Eu tenho quase 300 grupos no WhatsApp. Eu tenho um grupo comunista, Comunismo Brasil, anticomunismo, direita extrema, Lula livre, Bolsonaro tem razão. Eu tenho um grupo de tudo, cara. Eu sou brasileiro, estou aqui para defender o Brasil, não estou aqui para defender esses caras, não. Se errarem, vão ter que sair em ponto final. Esse é o posicionamento. Marco, você é um cara em cima do muro. Não, eu sou um cara brasileiro, cara. Você tem que defender as pautas do Brasil. E ponto final, Brasil acima de tudo. Exatamente, Brasil é Brasil. Entendeu? É Brasil, cara. Não é Bolsonaro, é Brasil. Não é Lula, é Brasil. Então não está dando certo? Vaza. Vamos tirar e vamos colocar outro. E aí vamos assim ser democracia. Isso é, se chegar nas eleições de 2020, não tiver democracia ainda, né? Pelo que eu estou vendo aí, irmão. Essa gravação de amanhã, Lívia, pelo que eu conheço Bolsonaro... Amanhã, Marcos, eu não sei, você aí como jornalista bem sabe que amanhã ainda não vai ser, porque aí amanhã vai vir aquelas informações, mas não saiu nada, amanhã ainda não, sabe por quê? Porque o vídeo vai ter que passar por uma perícia para verificar se ele foi realmente entregue na íntegra, o que eu acredito que não foi, porque saiu aí alguns comentários hoje, aí, algumas reportagens do estilo, eu não posso entregar tudo porque tem algumas situações... Né, o Celso de Mello pediu para que eu fizesse uma perícia, viu? No vídeo, para saber se foi exatamente. O que vai ser visto amanhã ainda pode não ser a versão final desse vídeo, né? Ainda não pode ser o resultado aí que a gente espera, mas estarão todos acompanhando. Bolsonaro, com o Ministério deve ter tido barraco, deve ter tido, vamos invadir o STF, o pessoal tem que obedecer, ok? Deve ter tido de tudo nessa reunião e eu estou ansioso igual o lançamento aí de série da Netflix. Cara, já comprei pipoca, eu tô com refrigerante, eu quero ver na íntegra esse negócio, eu quero saber o que foi falado lá, e se Moro vacilou, vai apanhar também. Se Moro errou, vai apanhar desse negócio não, entendeu? Esse negócio não. Sempre, né? Eu acho que ele tem um histórico profissional muito bom. Ele não é só lava-jato, né? Apesar das pessoas só o conhecerem por isso, ele não é só lava-jato, mas só o fato dele ter entrado para essa fase política da vida dele aí já, né, demonstra aí que algumas coisas vão mudando. E não tem problema não, se falar besteira, ele sabe. Eu acho que, assim, mais do que a gente
Ele sabe das consequências que ele pode arcar com isso pelo profissional que ele é. Ele sabe a consequência de cada palavra, de cada ato, de cada aparição, de cada ação dele, né? Eu vi o movimento que ele fez na época para sobreviver à Lava Jato, muito inteligente. O pessoal colocou aí a questão, ele expôs demais, ele trouxe muito a mídia e etc e tal, mas qualquer pessoa que trabalha no ramo com crimes organizados, com milícias e etc, sabe que uma das formas de se proteger é essa, né? Você atrai para que você não morra. É básico isso. Então, ele é muito inteligente no que ele faz e eu acho que vai ser um jogo de xadrez interessante. Né? A gente não está lidando mais aí com Dilma, com a velha política, né? Nós estamos lidando com pessoas que estiveram do outro lado e sabem como funcionam os dois lados da moeda. O Bolsonaro não sabe. O nosso amigo aí, não sei o que, Guerreiro Tricolor, ele falou o seguinte, que tá torcendo para... se está torcendo para que o Bolsonaro caia, cara, eu vou falar de mim, eu não estou torcendo para que o Bolsonaro caia, eu estou torcendo para que ele volte à essência do seu discurso, que ele volte à essência do seu plano de governo. Eu quero que ele volte à essência do plano de governo. Agora, se ele continuar dessa forma, meu irmão, se ele não cair agora pelo impeachment, essas gravações vão revelar muita coisa, vai cair nas urnas. Porque o Brasil está com o Bolsonaro. O Brasil não está com o Bolsonaro, não. Está com o Bolsonaro os eleitores dele. Não vem com essa, não. Existe muita gente. Nem todos mais. Nem todos mais. Quer dizer, enquanto ele não mudar de situação, não estou com ele mais, não, Olivia. Não volta esse caminho a pau. Eu torço para que ele volte à essência do seu discurso, do seu plano de governo, que eu tenho aqui em PDF até hoje, que ele volte. Se ele voltar à essência, mas se não, cara, vai cair. Vai cair. O Brasil está com o Bolsonaro? Não, está com o Bolsonaro, uma parte dos seus eleitores. É só ver a última manifestação que teve lá em frente ao Palácio Planalto, Marcos, agora sou eu que vou te interromper. Nós temos 40 segundos. Ah, que pena. Poxa. 40 segundos. Eu queria te agradecer o pessoal aí e fica à vontade para falar aí até a live cair. Segue meu Insta aí, Marcos Imparcial, e minha fanpage também, Marcos Imparcial, e você ficar ligado nos nossos programas. Foi um prazer, Lívia. Precisando só chamar, tá? Tamo junto. Vou te chamar de novo. Você volta pra gente conversar um pouquinho mais. Um abraço pra vocês. Bye, bye. Pessoal, tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Beijos, beijos. Tchau.